Explicações do que ele está propondo aqui como pós-modernismo. Metafísica, epistemologia, natureza humana e ética. Coletivismo, ignora essa palavra, eu não consigo aceitar o uso dela para se referir enfim, a qualquer estudo sério sobre filosofia, com filósofos antes da palavra existir. E vamos tratar aqui do que ele quer dizer com antirrealismo, subjetivismo social, construção social e utilitarismo. Basicamente, transpondo isso em um resumo breve, a ideia que ele apresenta para os pós-modernos é que os pós-modernistas eles são anti-razão e, digamos assim, anti-verdade. Ele não vai utilizar o termo anti-verdade, mas anti-razão ele usa. Então, aqui, os pós-modernistas tentam levar a subjetividade ao máximo e eles tratam a realidade como uma mera construção social. Ou seja, é tudo, literalmente falando, arbitrário. Então, não existem verdades, não existem causalidades, não existem coisas que derivam uma das outras. É literalmente tudo coisa da sua cabeça, literalmente falando. Para ele. Para ele. Quais são os temas acadêmicos propostos pelos pós-modernos? Literatura, basicamente desconstrução. Então, o que ele vai propor é que o pós-modernismo não vê a literatura naquela perspectiva mais clássica de lições e verdades a se passar de povo para os povos e você ter uma interpretação correta. Segundo ele, os pós-modernistas eles buscam a desconstrução até chegar na identidade social do autor. Então, é você desconstruir o autor, construir um texto literário, até você chegar na categoria da identidade social do autor. Ou seja, você pega um texto, não é um texto, sei lá, de Shakespeare, não é bom ou ruim. Na verdade, você tem que entender qual é a crítica social por causa daqueles textos, aí você vai desconstruindo até chegar na concepção de que o Shakespeare só escreveu o que ele escreveu porque ele é um branco, rico e cristão. Então, fascismo. Basicamente, seria essa a literatura para os pós-modernos, segundo o autor. Seria basicamente desconstrução. A ideia de direito é basicamente retórica, porque é uma inferência lógica do que ele apresentou como premissa substancial do pós-modernismo. Se o direito, se não existem verdades universais, se não existe ética, não existem coisas pelas quais lutar, o direito vira basicamente uma batalha retórica sobre quem você consegue, quais conceitos você consegue utilizar melhor para impor o poder sobre aqueles que você quer. Que é basicamente a consequência lógica de não existirem fatos, não existirem verdades. Então não existe nem a ideia de justiça. A ideia que ele propõe aqui para os pós-modernos é de que o direito ele se resume à retórica de uma tentativa de utilizar ela para a transformação social, como ele estabelece lá no início do livro. E a educação, ele propõe que ela é basicamente a busca pela identidade social. Segundo o autor, os pós-modernos têm uma visão sobre a educação que é a ideia de que você tem que encontrar a sua identidade de social, ou seja, entender o seu pensamento de classe, ou atingir a tão sonhada consciência de classe. Para o autor, a filosofia de educação tradicional, o pensamento de educação tradicional, buscava desenvolver um adulto independente, funcional, que tivesse capacidade cognitiva de utilizar a razão. Já os pós-modernos, eles são contrários a essa associação, eles só querem falar, olha, a gente vai te ensinar a ter a consciência social. E quais são os temas culturais do pós-modernismo? Eu resumi todas as perguntas que ele apresenta, que é, o Ocidente é um vilão? Pá, entre aspas. Já é uma coisa Basicamente, absurda falar do projeto de educação, entre aspas, moderno, como o projeto que está tentando capacitar a pessoa a utilizar a razão. Tipo, na verdade não é absurdo, isso pode ser verdade, só que isso não te diz nada. Porque se você perguntar para qualquer pessoa, mesmo no projeto pós-moderno, os caras vão falar que você não precisa aprender matemática. Eles vão dizer que você não precisa aprender pensamento crítico, que é justamente exercício da razão. Tudo bem, eles vão dar uma ênfase realmente nos aspectos sociais da educação e em todas as soft skills e não sei o que. Mas, velho, é meio descaralhante você falar como se os caras tivessem. De um lado, os malucos estão ensinando a galera a fazer bioquímica e do outro, o moleque tá fazendo pintura com o dedo com o próprio catarro. Aí é foda, né, mano? de um lado bioquímica, de outro macaquinhos. É. O que, assim, é confuso, porque a primeira afirmação que ele vai dizer é que o pós-modernismo é niilista e cínico. Só que ele está, ao mesmo tempo,
dizendo que os pós-modernistas têm objetivos claros quanto à literatura, o direito e a educação, que se até pode dizer que é consequência do niilismo, essas três afirmações, o que de fato é. O problema é afirmar que existe algum tipo de projeto intelectual de transformação social. São os Illuminatis. Cara, isso tá me lembrando daquele livro que a gente leu. O Pascal Bernardin, o Maquiavel Pedagogo. Esse livro bosta pra ler. O Maquiavel Pedagogo, que é literalmente o cara vestindo o chapéuzinho de alumínio e falando que existe um conluio mundial pra... Fala mal do chapéu de alumínio. Dominação globalista. A questão de construção social, no caso, ele tá negando que o pós-modernismo tem o objetivo de construção ou desconstrução social, é isso? Não. Ele tá dizendo, primeiro, que ele não sabe o que está dizendo, mas o que ele teoricamente está querendo dizer é o seguinte: o pós-modernismo ele tem uma premissa niilista e cínica, ou seja, eles não acreditam, eles não valorizam valores e verdade. Ponto. É a primeira premissa que ele estabelece. Então eles não ligam para nada, eles só querem descaralhar tudo. Segundo ponto, eles querem fazer uma transformação social. Então, para os pós-modernos, todo exercício de uso da razão e da filosofia é com o objetivo de militância e com o objetivo de transformação social, ou seja, de construção social. O que você tem que se decidir, é um ou outro. Para ele está dizendo que eles são niilistas que querem fazer uma desconstrução social. Entenda como você quiser. Então, não, ele não vai negar essa sua pergunta. Ele vai dizer que eles têm um projeto de desconstrução social, ou seja, que isso é uma... Apesar de ele não utilizar exatamente a palavra projeto, ele fala assim que os pós-modernos têm uma ideia, basicamente falando de globalismo. E o tema central da cultural pós-modernista para o autor é a desconstrução do Ocidente. É apresentar o Ocidente basicamente como uma narrativa de opressão. Então, os portugueses... É aquela famosa ideia. Não, os portugueses não descobriram o Brasil. Eles chegaram aqui. Então, eu acho... Isso seria... O que é... Pode falar. O que é foda é assim... Não dá pra falar direito, mas valeu pela resposta. O que é foda é essa espécie de miopia que é pegar só o chorume do pós-modernismo e, tipo, pegar só as piores conclusões de uma premissa que ela... Eu não vou dizer que ela faz necessariamente sentido. Eu não me considero um pós-moderno, mas eu acho que vale a pena fazer, porque o fundamental não é dizer o Ocidente... Oi? É uma premissa razoável, extremamente razoável. O fundamental não é dizer o Ocidente é uma narrativa construída para justificar opressão e não sei o quê. Tipo, se você tira o pra e deixa só o Ocidente é uma narrativa, isso começa a ser algo discutível. Porque a gente constrói uma narrativa. Quer dizer, quando você estuda história da filosofia, você estuda toda uma construção de heróis que modelaram a razão humana e construíram as bases da civilização. E da forma com que você estuda, você implica sim que o processo civilizatório no Ocidente, você faz um juízo de valor implícito. Você diz, isso é bom, porque você chama de evolução. Você não está distanciado do objeto falando, aconteceu isso, isso, isso e isso. Você está falando, isso daqui produziu mais, por exemplo, a Revolução Industrial, fruto do Iluminismo, produziu mais coisas, foi mais produtiva. Com isso, as pessoas eram mais saudáveis, as pessoas eram mais abastadas, e isso é bom, isso é juízo de valor. Então você está dizendo que as pessoas terem mais coisas não é bom? Não! Eu estou dizendo que isso é um juízo de valor.
E a parte razoável do pós-modernismo é justamente apontar para isso, dizer, o que você está fazendo é um juízo de valor. Você está dizendo que esse raciocínio é bom porque ele é produtivo. Então preste atenção nisso. Não, e aí tudo bem, se você, o que você precisa é justamente ter a capacidade de olhar para ele e dizer, sim, é exatamente isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que isso é produtivo e, portanto, isso é bom. É literalmente isso que eu estou dizendo. E, por exemplo, o Adorno e o Horkheimer, na Dialética do Esclarecimento, na introdução à segunda versão do livro, né, eles falam o capitalismo provê melhor as massas do que o socialismo. Eles falam isso, eles dizem o capitalismo... E aí a graça da coisa, que é onde começa a loucura, que é onde o conservador médio ou objetivista médio ia surtar, é que eles dizem, e esse é o problema. E aí tudo bem, é a parte em que eu discordo deles, porque eles entram O conservador não vai surtar. Tem muito conservador que vai falar isso, vai olhar, olha só como a sociedade está inclinando. Eles estão, olha só, esses caras aí estão tudo milionário, e daí eles perdem a noção das coisas que realmente importam. Isso é verdade. Isso é verdade, é uma crítica bem conservadora. Eles vão lá então, e olha uma só crítica, essa abundância, é uma crítica, tudo material. É literalmente a mesma coisa. É uma crítica à sociedade de massas, é uma crítica à produção massiva, é uma crítica, por exemplo, você pega... Cara, sabe, velho, assiste Taxi Driver. Taxi Driver. É a coisa perfeita disso. Então é um cara que ele tá se rebelando contra a massificação, contra ser mais uma pessoa dentro desse esquema que teoricamente é bom. Então quer dizer, todo mundo é feliz, todo mundo tem emprego, todo mundo tem casa, todo mundo tem comida, tá tudo bem, só que ao mesmo tempo o cara é um fudido, porque a vida dele não tem propósito, realmente, do jeito que você falou, é o mote do conservador médio. E assim, não tá errado. Quer dizer, mas é juízo de valor. Mas ele pode pensar isso. Não, eu não acho que esteja errado. Eu acho que se você disser, não sei, tem alguma coisa muito triste... Eu acho o Taxi Driver um filme do caralho. Então eu acho que tem alguma coisa muito triste em você estar inserido num contexto em que você é uma pessoa em uma selva de pedra e ninguém se importa e sua vida não vale porra nenhuma e você é substituível, sabe? Se você morrer amanhã, alguém assume seu lugar, foda-se. Por causa da... Se você não tem amigos, não tem relação interpessoal, não é exato. É um negócio pra prover. A resposta disso é literalmente a definição do Menger do que é um bem. Bem é um serviço, um objeto que cumpre uma necessidade humana. Se tem mais bem, significa que tem mais necessidade sendo suprida. E se você quer me falar que isso é ruim, aí... É isso que você está fazendo. Isso é fazer juízo de valor. Desde que o cara reconheça que ele tá fazendo um juízo de valor, foda-se.